Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio, eu sou médium sensitivo e hoje eu vou dizer para vocês: peguem um lápis e um papel e note as leituras de hoje, que é Jeremias. Primeira leitura, Jeremias 13, do 1 ao 11. Jeremias 13, de 1 ao 11. E o salmo hoje é o 129. E a leitura de hoje do Novo Testamento, do Evangelho, é Mateus 13, 31, 30 a 35. Essa que eu vou ler para vocês hoje, que é de Mateus 13, 31 a 35. Que é assim, ó. O grão de mostarda e o fermento. Jesus apresentou-lhe outras parábolas ainda. O reino do céu é como um grão de mostarda, que alguns pegam e semeiam no seu campo, e embora seja menor do que todas as sementes, quando cresce fica maior que as outras hortaliças, e torna-se um arbusto a tão ponto que pássaros do céu vêm fazer ninho em seus ramos. O grão de mostarda, eu vou narrar aqui para vocês. O grão de mostarda é uma semente pequenininha, é muito menor do que o arroz, é semelhante àquelas sementes de crista de peru, né? Aquelas sementezinhas de crista de peru. Crista de peru é uma planta que tem uma sementezinha preta, bem pequenininha assim, entendeu? Que é ter um cuidado para não cair no olho, que até no olho, se ela cair, ela se engancha e nasce no olho da pessoa. Ela é bem pequenininha, entendeu? É menor do que uma cabecinha de um alfinete, é a semente de mostarda ou a de crista de peru. Mas crista de peru não é uma hortaliça, é uma flor, né? Uma planta. E ele está falando aqui de hortaliça. Vamos supor assim, uma hortaliça que tem semente, as sementes são um pouco maior do que a semente de mostarda. A semente de mostarda é a menor que tem. Mas a semente de mostarda, sendo a menor que tem, ela é uma das maiores hortaliças. Ela é considerada uma planta de porte médio, que até os pássaros fazem ninho nela, né? Porte médio é tipo um malvão, assim, o tamanho de um pé de malvão, esse malvão não, dessas plantas, jasmim, né, que a gente vê muito por aí com as flores brancas. Pois ela fica daquele tamanho ali, e é uma hortaliça, né. Então, seguindo aqui, encontrar-lhe mais uma parábola. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e escondeu em 3 porções de farinha até que tudo ficasse fermentado. Fermento é que a mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, que se misturou, né? Ela misturou o fermento, ela, quer dizer, escondeu, quer dizer, misturou na 3 porções de farinha e até que todos ficassem fermentados. O pão é assim, a pessoa pega a água, a massa, o sal e algum tipo de óleo, né? Mistura na farinha de trigo e ali ele bota o fermento. E o fermento, ele misturado com aquilo ali e passa a massa a dormir, a inchar. Ela passa um certo tempo parada ali, quieto, para que o fermento faça o trabalho dela, que o fermento o fermento oxigena a massa e a massa cresce, né? A massa cresce. Agora a parábola como cumprimento as parábolas como cumprimento das escrituras. Jesus falava tudo isso em parábola. E as multidões não lhe falavam sem usar de parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábola, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo.
Jesus veio à Terra e ele disse um monte de segredo que ninguém sabia na época, né? Passou a saber, estava escondido daquela época. Aí passou a saber depois que Jesus chegou e falou, né? Então, ele está falando que o reino do céu é assim. Ó, qualquer pessoa, mesmo que pequena, mesmo que seja, ela pode pegar a palavra de Deus, e aumentar ela e falar para um monte de gente, explicar às pessoas como é, né? Hoje, algumas religiões estão fazendo o contrário, algumas religiões assim estão fazendo o contrário. Pega a palavra de Jesus e explica e espalha para um monte de pessoas, mas do modo errado, né? Do modo errado. Não é do jeito que Jesus quer. Quer dizer, em vez de ele evangelizar, e se diz igreja evangélica, diz, em vez de evangelizar, eles não evangelham. Eles fazem o seguinte, eles fazem o contrário, né? Eles complicam. Em vez de explicar, eles complicam, eles misturam as coisas. Então, evangelizar não é sair por aí gritando o nome de Cristo, nome de Cristo. Evangelizar não é ficar apontando os erros de outras religiões, não, né? É isso, apontando os erros, que não existe erro, é eles que criam os próprios erros, que inventam isso, né, para as outras pessoas aí. Evangelizar não é isso, não. Evangelizar é dizer exatamente o que Jesus queria, aprender o que Jesus quiser. Falar, não tem como. Jesus falava em toda a energia que ele usava era o amor, entendeu? A paz, era a união. Então são essas três coisas: o amor, a paz, a união, né? Que ele usava. Mas as religiões hoje em dia estão usando o seguinte: usa a palavra de Deus para separar, né? Não é para unir, mas separar as pessoas. Usa a palavra de Deus não para ensinar as pessoas, mas para botar coisa na cabeça das pessoas, para espalhar mentiras. Essa que é o problema hoje que está acontecendo, né? Então, gente, vou fazer esse vídeo curto hoje, né? Mas é isso aí, ó. Vocês leiam a Bíblia bastante. Voltem-se para a Igreja Católica se vocês estiverem desviados. Voltem para a Igreja Católica e procurem estudar e trabalhar nesse conceito aqui, porque é um caminho certo de vocês seguirem. Vocês não vão por essas denominações aí até divertido, até vocês arranjam um monte de amigos, até as coisas assim. Mas essas seitas, essas denominações, ela não leva a nada, ela não leva você ao conhecimento. O importante é ser levado ao conhecimento, ao que é santo, o que é sagrado para as pessoas, entendeu? Não é essa de sair protestando por aí, protestando contra o pecado, não. Eles dizem protestando contra o pecado, mas estão protestando contra a Igreja Católica, dizendo que os católicos bebe, fuma, faz um monte de coisa errada, e dizendo que os católicos adoram imagem. Nunca vi um católico aí fazendo isso, né? Mas eu não adoro a imagem. Eles falam isso porque não sabem o que é adorar a imagem. A gente venera a imagem, a gente está ali venerando a imagem. Então são essas coisas aí que enchem a cabeça das pessoas e separa as pessoas, né? Em vez de unir as pessoas, separa, porque eles vivem tanto recebendo as mentiras que quando você fala uma verdade, eles não acreditam, né? Não acreditam. O povo não acredita. Então é isso que a gente que deve fazer. Você devemos esclarecer as pessoas essas coisas. Olha, não é assim não, está escrito na Bíblia, é assim, assim. Preste bem atenção que apontar os erros do outro é errado. Mesmo que a pessoa esteja errado, é errado. Está escrito aqui. Vocês ficam olhando o argueiro no olho da pessoa, uma farpazinha, um argueiro no olho da pessoa, dos outros. Esquece de olhar a trave nas suas costas. A trave é um negócio enorme, grande,
O argueiro é uma coisinha pequenininha assim. Vocês têm uma perseverança, um treinado, doutrinado para ver o argueiro no olho das pessoas, mas não são treinados para ver as traves nas suas costas, né? Então é isso que acontece por aí. É muito fácil mostrar os erros dos outros. Agora, o seu erro, ninguém mostra, né? O próprio erro não, né? Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Olhem os videozinhos curtos aqui embaixo, né? Que é muito interessante. E uma boa noite para vocês. Fique com Maria e Jesus, que lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.